Ótima notícia para o Fluminense, o tricolor terá retorno nessa partida de quarta-feira contra o Volta Redonda. O Marcão falou um pouquinho sobre a situação do jogador. Além disso, ele fez uma análise interessante sobre a estreia dos três jovens da Esquadrilha 07 no empate em 0-0 contra o Sampaio Corrêa. Além disso, Portal crava que o tricolor pode voltar à carga pelo atacante Rony após declaração forte da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Então desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Depois de passar grande parte da temporada de 2024 de fora devido a uma grave lesão no joelho, existiu uma expectativa muito grande no retorno do Lelê na estreia do Campeonato Carioca. Afinal, o jogador se destacou muito na competição em 2023, foi o que o credenciou a chegar ao Fluminense, e em 2024, ali no começo do ano, ele meteu também seus gols com a camisa tricolor. A torcida brinca, né, com toda a razão, de que o Lelê é o Mister Cariocão, né, o rei do Campeonato Carioca, mas ele acabou não jogando na partida de estreia. Repito, ele teve uma grave lesão no joelho ao longo de 2024 e a alegação oficial é de que ele estava sendo preservado desse jogo por conta do gramado lá de Moça Bonita, grama bastante alta, poderia, né, causar algum dano a ele. O Lelê acabou não jogando esse jogo, assim como o Inácio. De fato, o gramado estava bem ruim, né? Ali assistindo a partida, achei que até prejudicou um pouco a qualidade técnica dos jogadores do Fluminense. O Marcão foi perguntado ali na coletiva pós-jogo sobre a situação do Lelê. Aliás, a pergunta também tocou um pouquinho no ponto dele poder ser negociado pelo Fluminense. De acordo com o jornalista que fez a pergunta, salvo engano foi o Rafael Marques da ESPN, pela voz ali, reconheci. O Lelê é um jogador que foi muito cogitado em trocas do Fluminense nessa janela de transferências. Marcão fala sobre esse assunto e também fala sobre o aproveitamento do centroavante. Se liga aí. Assim, cara comprometido, ele ficou treinando sozinho aí para se recuperar. E desde o momento que ele veio pro grupo com os meninos, aí é só alegria. Essa outra parte a gente não sabe. A gente só vai dar treino para ele, e ele está feliz, está à vontade. Eu acredito muito, não é que tem uma característica diferente, né? De infiltração, de atacar o espaço, um cara grande, com cabeceio. Acredito que quando ele estiver bem, ele vai poder nos ajudar, entendeu? Mas eu quero ele feliz. Se ele estiver bem, feliz, treinando, correspondendo, a gente vai fazer da melhor forma para ele que recupere primeiro, para depois estar à disposição. Tá aí então a declaração do Marcão, né? Algumas coisas importantes. Ele fala, né, que não sabe de nada dessa questão de negociação, de fato, né? Ele é o treinador ali da equipe, do Sub-23, então assim, a parte de negociação de fato não é com ele. Mas eu gostei da análise que ele fez ali do Lelê, né? Porque é uma coisa que eu também enxergo. Por mais que o Lelê seja um jogador de altura e força, ele não é aquele centroavante pivôzão. A gente vem conversando sobre isso, né? Eu sempre cravo aqui, bato nessa tecla de que o Fluminense precisa no mercado contratar um centroavante com essa característica, de ser aquele cara mais no estilo do que o Fred era. Aquele centroavante alto, forte, vai fazer um pivô, vai ganhar uma jogada no jogo aéreo. O Lelê até tem um bom cabeceio, como o Marcão fala muito bem, até por conta da sua altura, ele tem quase 1,90. Mas concordo com o Marcão, a principal característica dele é justamente essa infiltração. Se você lembrar a temporada que ele fez pelo Volta Redonda antes de chegar ao Fluminense, o grande destaque ali da equipe é o Luciano Naninho lançando bola para ele nas costas do zagueiro e o Lelê correndo em velocidade, partindo, né, com a bola para finalizar. Então, por mais que ele seja um jogador alto, ele é um jogador bastante rápido e de fazer esse facão. Enxergo eu que com o Mano Menezes ele pode ser uma peça muito útil. O Mano Menezes gosta desse tipo de centroavante. Claro, existe a possibilidade do Lelê ser negociado, ele chegou aqui em 2023, acabou não conseguindo se firmar, em 24 acabou sofrendo com lesões, e a gente tem aí a opção Cauã Elias, que fez um 24, ao meu ver, muito bom. Tem o Germancano, que faz um 24 ruim, mas é um ídolo da torcida, sofreu com lesões. Eu imagino que o Mano Menezes vai dar algumas oportunidades para ele nessa temporada. E a gente sabe que o Fluminense ainda está em busca de um centroavante no mercado, então o Lelê pode ficar um pouco escanteado. O Campeonato Carioca é a oportunidade perfeita para ele fazer seus golzinhos, ganhar moral no elenco, para ser uma peça importante ao longo de 2025. Além dele, quem também deve retornar à equipe tricolor nesse jogo de amanhã contra o Volta Redonda é o zagueiro Inácio, que também teve lesão no joelho e também não jogou o primeiro jogo
pelo mesmo motivo que o Lelê, mas a princípio lá em Volta Redonda, com gramado melhor, os dois devam ser titulares dessa equipe do Marcão. Quem foi titular nessa equipe do Marcão, melhor, eles que foram titulares na equipe do Marcão, foram o trio da Esquadrilha 07, né? O volante Wallace Davi, o meia Isaac e o meia também Riquelme Felipe. O Marcão fez uma avaliação da estreia dos três garotos. Se liga aí. O Isaac tem uma característica própria de movimentação. No segundo tempo a gente pediu para ele ter mais aproximação da bola, mas a equipe do Sampaio individualizou um pouquinho, foi em cima dele. Sabia que em algum momento ele ia sentir, mas é um menino muito inteligente. Em todas as questões táticas que a gente pede, ele entrega. O Wallace é um menino com muita personalidade, né? Acredito que vai ganhar muito, vai estar muito próximo do profissional, com os jogadores lá que lá estão. Eu acho que um crescimento muito grande, tático, entendeu? Um menino muito forte, tem um porte muito bom. E o Riquelme que vocês viram também, né? Um menino leve, alegre. A gente criou essa situação para ele em treinamento de balançar a equipe na hora do momento, que no primeiro tempo estava um pouquinho afoito, que ele estava querendo fazer tudo, passar por cima de três, mas no momento que a gente organizou melhor a equipe e deixou ele mais no individual, foi aquilo que vocês viram. Vai para cima, alegre, leve. Eu tenho certeza que é um processo, né, natural de crescimento e eles vão ajudar muita gente. Não só agora, mas daqui a pouco, professor Mano. Cara, o Marcão fez uma análise aqui, principalmente do Riquelme, que eu achei muito parecida com a minha, né? Eu não sei se é preocupante pro Marcão ou se é um elogio pra mim. Mas eu enxerguei o jogo do Riquelme exatamente assim. No primeiro tempo, cara, você percebe claramente que ele é diferente. O Riquelme é o principal jogador dessa Esquadrilha 07. Ultimamente começaram a falar muito do Isaac, que tem muito potencial também. Mas o craque dessa geração sempre foi o Riquelme Felipe, tá? E, de fato, no primeiro tempo, cara, ele jogando ali pelo lado direito, eu achei que ele tava um pouco afobado mesmo, querendo resolver tudo sozinho, querendo sempre partir pra cima, driblar. Desse jeitinho mesmo que o Marcão falou. No segundo tempo, ele tava mais tranquilo. Então ele conseguia acertar mais os dribles, mas ele conseguiu também botar alguns bons passes. Teve um lance que ele botou o Isaac na cara do gol, o Isaac acabou não conseguindo concretizar aquela oportunidade. Mas eu gostei demais da estreia do Riquelme Felipe, eu também gostei da estreia do Wallace Davi. Vi algumas pessoas criticando, falando que não gostaram tanto. Cara, eu gostei bastante, tá? Primeiro volante, é muito difícil naquela posição, ali com um gramado muito ruim, né, você fazer a troca de passes, mas eu achei que ele foi bastante lúcido, é um volante que busca sempre o passe em progressão, né, não era aquele volante que você vê toda hora recuando a bola no zagueiro, é sempre tentando tocar a bola pra frente, tentando fazer o jogo correr. Gostei demais da estreia do Wallace Davi, é um jogador que eu tenho uma expectativa grande de ver nos profissionais, não sei se ele já vai estar pronto fisicamente, até porque a posição dele exige muito. Né, volante tem que ser um cara forte para os embates físicos ali. Contra o Sampaio Corrêa ele conseguiu se sair bem, mas não sei se no nível acima ele vai ter esse poder físico. Mas é um jogador que eu gosto bastante. Esse jogador me chamou a atenção desde 2023. Eu fui assistir um jogo na Copolaria Sub-16. Os moleques eram Sub-16 ainda. Ele estava em campo, ele me chamou muito a atenção. Na hora que eu estava assistindo o jogo ali, eu falei, cara, quem é esse camisa 5? Eu não conhecia. Fui ver lá o Wallace Davi. Eu falei, pô, gostei muito. Ele recuando ali no meio dos zagueiros para fazer a saída de bola e tal. Gostei demais do futebol dele. Nessa estreia, quem eu achei que foi um pouco pior foi o Isaac. Mas é aquela coisa, cara, é um jogador... Isso, eu tô falando que ele foi um pouco pior, mas eu não tô dizendo que o Isaac é ruim não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Meia armador, né, que foi a posição dele, é a posição dele. É uma posição difícil de se adaptar, você tem que fazer o jogo correr. E também é uma posição silenciosa, né? Você depois... Eu vi um vídeo depois da partida dos melhores momentos do Isaac, né? Destacaram os lances dele em campo. Tem vários momentos ali que você vê que ele faz o jogo correr, mas na hora que você está assistindo a partida você não repara muito que foi ele fazendo aquela jogada. De qualquer forma, eu achei ele um pouco tímido. Achei que o Isaac poderia se soltar um pouco mais. Acho que a tendência é que isso aconteça ao longo dos próximos jogos, mas aprovei a estreia de maneira geral, aprovei a estreia dos três, sobretudo do Riquelme Felipe e do Wallace Davi. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. O que você achou da estreia dessa molecada de Xerém no profissional? Dá pra considerar a estreia, né? O Isaac tinha feito 2 minutos contra o Cuiabá. Não conta, né? A estreia foi realmente contra o Sampaio Corrêa. O que você achou da atuação deles? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia.
Deixa eu aproveitar que a gente está falando sobre molecada de Xerém para falar um pouquinho sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense vai enfrentar o Água Santa hoje e a gente vai conversar sobre isso. Só antes, deixa eu também aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você ligadinho aqui no canal a deixar um comentário aqui embaixo, me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Saulo, lá de João Pessoa, pro Flávio do Guarujá, Laerte de Ituiutaba, Minas Gerais, Jósio de Niterói, Francisco José de Ananindeua, no Pará, e pro Jorge de Manaus. Um abração pra galera ligada aqui no canal. Convite reforçado, hein? Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos voltar a falar aqui da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque a gente sabe, né? O Fluminense vai enfrentar o Água Santa nessa terça-feira pela terceira fase da competição. O Fluminense passou, né, no grupo dele e depois passou pelo CRB e agora enfrenta a equipe paulista. O jogo será no estádio Luiz Augusto de Oliveira, lá em São Carlos, a partir das 7h30, com transmissão da Cazé TV. O pessoal do Xerém Stuff lembrou muito bem, né? Esse estádio lá de São Carlos é o estádio que o Fluminense jogou a Copinha do ano passado, muito criticado por conta do seu gramado, prejudicou demais a atuação do time tricolor. A gente sabe, né? O Fluminense preza pela formação de jogadores mais técnicos, então quando o gramado fica ruim, acaba piorando, né, atrapalhando muito o desempenho deles. É algo para a gente observar nessa partida de hoje à noite. Repito, vai ter transmissão da Cazé TV, então você que quiser acompanhar esse jogo, a partir de 7h30, você vai conseguir ficar ligadinho lá, Fluminense e Água Santa. E o Tricolor vai ter um reforço importante para essa partida. O Gustavo Sintra fez a estreia dele pelo profissional no domingo contra o Sampaio Correia, entra ali no segundo tempo, se eu não me engano ele estava com a camisa 33, eu ia falar que ele estava careca, mas todo mundo estava careca naquele time, né? Todo mundo que fez a estreia no profissional naquele dia teve que raspar a cabeça. Eu até brinquei na rede social lá, pô, teve surdo de piolho no elenco do Fluminense, né? Todo mundo carequinha, mas o Gustavo Sintra, zagueiro, entrou justamente no lugar do Wallace Davi, fez a estreia dele pelo profissional, e a gente lembra, né, comentamos aqui, ele estava jogando a Copa São Paulo, foi titular e capitão nos 2 primeiros jogos, e teve um pedido do profissional para que ele retornasse, justamente por conta desse jogo contra o Sampaio Correia. Voltou, entrou em campo, por sinal, mas agora ele retorna para São Paulo, tá? Já chegou lá em São Paulo, já está lá em São Carlos, e vai estar à disposição do técnico Rômulo Rodrigues para essa partida da Copinha na noite de hoje. A tendência até é que o Gustavo Sintra seja titular. Repito, ele era o titular e capitão dessa equipe nas 2 primeiras rodadas. Então devemos ver Gustavo Sintra em campo hoje com a camisa do Flusão. Gente, eu acho que já dá pra dizer que virou novela, porque o UOL tá falando que o Fluminense pode voltar à carga pelo atacante Rony após declaração da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A gente vai atualizar você sobre isso, só antes lembrar você ligadinho aqui no canal de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você encontra tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai, repito, correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link que lá tá. Vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai apertar o botão seguir e aí de maneira 100% grátis você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Eu tô te esperando por lá. Vamos falar dessa situação, porque como eu disse, né? Acho que dá pra dizer já que virou novela. O Fluminense tinha feito uma proposta pelo Rony do Palmeiras de 8 milhões de dólares, um valor bem alto. Palmeiras aceitou e aí o Rony recusou a proposta salarial do Fluminense. A Leila Pereira ontem deu 2 declarações, né, que tocaram um pouco o Fluminense. A gente comentou num vídeo que eu gravei ontem aqui, da declaração dela sobre o John Arias. Ela falou que de fato o Palmeiras tinha interesse, que é um grande jogador, mas que o Mário Bittencourt deixou claro que não negociaria com o futebol brasileiro. Então não há negociação entre Palmeiras e Fluminense pelo colombiano. Só que agora a UOL fala sobre uma declaração que ela deu sobre o atacante Rony, que pode fazer o tricolor voltar à carga. Primeiro de tudo, vamos recapitular essa declaração. Eu vou abrir aspas aqui. Ela disse o seguinte,
Acho que sim, que é fim de ciclo do Rony. Como tudo na vida, o Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom para ele novos ares. Mas se ele entende que não, ele é muito querido e continuará até o final do contrato. Houve sim uma negociação com o clube carioca, que é o Fluminense. Por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisa-se que o atleta se acerte com o clube. Estamos nessa situação. Porque alguns atletas nós entendemos que colaboram demais conosco, mas como tudo na vida tem um ciclo. Eu trato inícios, meios e fins de ciclo com muita tranquilidade, que eu acho que o atleta também deveria encarar dessa forma. Então assim, gente, vamos lá. A Leila Pereira, de uma maneira muito elegante, muito gentil, convidou o Rony a se retirar do Palmeiras, né? Basicamente foi isso. Olha, eu acho que é fim de ciclo, eu acho que seria bom para ele sair. Rony, vai pro Fluminense, um abraço. Foi basicamente isso que ela falou nessa declaração. E aí o UOL traz pra gente que o Fluminense pode voltar à carga pelo atacante após essa declaração. De acordo com a matéria, o Fluminense não pretende ficar insistindo, mas segue com interesse. Então, caso o Rony entenda, né, depois dessa declaração, praticamente esse convite para se retirar do Palmeiras, que é o momento dele sair, o Fluminense segue com esse interesse. Aí o acordo que o Fluminense já tinha com o Palmeiras seguiria válido. O Rony recusou uma proposta de quase R$1 milhão do Fluminense de salário, e o Palmeiras receberia 8 milhões de dólares, né, que é um valor bastante expressivo, é 48 milhões de reais mais ou menos ali na cotação atual, um valor bastante alto pelo Rony, que o Fluminense pagaria ao Palmeiras. Então, caso o Rony mude de ideia, o Fluminense segue nessa negociação. E aí, gente, eu vou ter que ser muito sincero com vocês, tá? Não é segredo pra ninguém, pra galera que acompanha as lives da Central aqui, que eu vou na contramão de muita gente que acha o Rony horrível, um bagre, isso e aquilo. Eu não acho, eu acho o Rony um bom jogador, vive uma má fase, uma péssima fase no Palmeiras, mas eu acho ele um bom jogador e eu entendo que novos ares poderiam ser muito bons para o Rony. Tá? Dito isso tudo, não existe o Fluminense pagar quase 50 milhões de reais nesse jogador, não existe o Fluminense pagar R$1 milhão em salários para o Rony, tá? O John Arias, por exemplo, não ganha isso, é verdade, o John Arias não ganha porque ele recusou a proposta de renovação do Fluminense, por causa da birra que ele estava fazendo lá, que ele queria sair, tal, não quis aceitar a proposta. Beleza, mas ele seria o único a bater esse 1 milhão. Thiago Silva não ganha, ele vai ganhar 1 milhão se somar com o dinheiro que a Superbet paga de direito de imagem e tal, mas no contrato não ganha 1 milhão, ninguém no elenco do Fluminense ganha R$1 milhão. O Rony seria o primeiro. Já começa por aí, eu acho que esse salário pro Rony já é muito alto. Tá, eu acho que o Rony não vale 1 milhão, repito, eu acho o Rony um bom jogador, eu acho que seria um bom reforço. Eu cheguei a falar que antes da janela abrir, antes do Fluminense aparecer de fato interessado no Rony, eu cheguei a falar, cara, o Rony seria um bom reforço pro Fluminense. Mas a questão financeira nesse caso, gente, vai pesar. E assim, não dá pra... Eu às vezes brinco aqui e falo, pô, eu não torço pra banco, pra ficar pensando em balancete. Mas não ficar pensando em balancete no sentido de, ficar extremamente preocupado com isso, também não significa que a gente vai ficar dando sinal verde, dando aval pra loucura financeira. Desculpa, pagar 8 milhões de dólares, 48 milhões de reais, pra comprar o Rony e pagar 1 milhão de salário por ele, desculpa, é loucura financeira sim. Rony pode chegar aqui e jogar muita bola. Eu torço por isso e, sinceramente, eu acredito que isso vai acontecer. Mas daí a valer 1 milhão de reais, valer 48 milhões pro Fluminense pagar ao Palmeiras, eu acho muito exagerado, muito mesmo. Acho que o Fluminense poderia contratar um outro jogador de muito mais qualidade por esses valores. Ainda tem um outro detalhe que eu sempre bato nessa tecla. Falamos aqui no começo do vídeo, na situação do Lelê, Fluminense querendo um centroavante. O Rony vem jogando como centroavante no Palmeiras. Mas ele, ao meu ver, não é o perfil de centroavante que o Fluminense precisa. Repito, o Fluminense precisa de um atacante alto, forte, que faça um pivô, que tenha como principal característica uma bola aérea. O Rony é um centroavante, se for centroavante, de característica diferente. Ele é baixinho, tem 1,66, é um cara de velocidade para receber essa bola no facão, nas costas da marcação, etc e tal. Eu gostaria de ver o Rony no Fluminense chegando como um atacante de lado. Como ele se destacou no Atlético Paranaense, como ele chegou no Palmeiras, chegou a jogar por um tempo por lá dessa maneira. De centroavante também tem esse detalhe, não me agrada o Rony. Então você pagar 8 milhões de dólares, 1 milhão de salário para o Rony chegar como centroavante no Fluminense, eu acho que a chance da gente ter uma decepção, ter um estresse muito grande com o jogador e com a contratação é bem alto. Bom, essa é a maneira que eu enxergo. Eu quero que você comente aqui embaixo qual é a sua visão sobre a possível, agora voltou a ser possível, contratação do atacante Rony. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.